A história começa com nosso prota Lee Yun-xiao em uma vista de uma janela. Atualmente o ano é de 1033 no calendário Tianwu. Logo ele vê sua estátua. Virando-se ele se pergunta sobre aquele lugar em que ele estava e sobre seu novo corpo. Com uma cara assustada se pergunta se tinha reencarnado. Então ele ouve gritos: Lee Yun-xiao! Você é mesmo corajoso, seu pirralho! Era sua professora da academia, Lu Yunshan, perguntando como ele tem coragem de dormir em sua aula. Ela brava manda que ele responda uma pergunta e diz: quantos métodos de refinação existem para uma arma Xuan? E nosso prota não para de pensar no belo corpo de sua professora, e pensamentos pervertidos vêm em sua mente. Logo ele para com seus pensamentos, e manda um olhar intimidador para ela. Ela sente a pressão assustadora, e pensa no que acabou de acontecer: eu sou uma lorde marcial do reino dos 4 quadrantes. Como eu poderia ficar perturbada com o olhar de um garoto normal? Então ela grita e manda que ele a responda e pergunta novamente: quantos métodos de refinação existem para uma arma Shua normal? Nosso prota pensa não está muito bem por conta do seu novo corpo. Em seu pensamento diz: você está testando o alquimista rank 9 do continente Tianwu com uma pergunta tão besta. Então ele responde: refinação de armas Xuan. São 48 métodos no total. Com um olhar de assustada fica em silêncio. Enquanto seus colegas riem da cara dele, e um deles diz: todos sabem que os meridianos dele estão obstruídos, mas parece que o circuito do cérebro dele estão completamente amaralhados também. O outro grita: como esperado do jovem mestre de merda da família Li. Outro fala: ei seu merda, você pelo menos leu o livro. Literalmente diz no livro do Lord Yang Di que existem 36 métodos. Nosso prota fala: Yang Di, aquele pirralho, teve coragem de esquecer dos 12 métodos que Gu Fei inventou. A professora assustada pergunta: o que ele disse? E todos voltam a rir e falam: esse cara está com medo de ser punido, então ele está falando bobagens. Sim, como pode o Lord Yang Di ter feito algo errado? Ele era o pupilo do Lord Gu Feian. Como ousa falar assim do Lord Yang Di? A professora grita: quietos todos vocês! Os alunos com olhar espantado ficam calados. Nisso a professora pensa: como Li Yun-xiao conhece os 12 métodos? Ela explica aos alunos: o soberano marcial Gu Feian não era apenas classificado como o terceiro melhor artista marcial do continente Tianwu. Era também um alquimista de primeiro nível. Ele realmente inventou 12 métodos de refinamento adicionais. Todos os alunos ficam em choque e perguntam: o quê? Mas no livro. A professora corta e fala: esses 12 métodos são completamente além da compreensão de uma pessoa normal, então Lord Yang Di não os incluiu quando escreveu esse livro. Nisso os alunos olham para Li Yun-xiao com cara de surpresos. A professora volta a pensar em nosso prota, e pensa que todos dizem que Li Yun-xiao é completamente incompetente quando se trata de artes marciais. Os meridianos dele ainda não foram abertos. Será que os talentos dele é na alquimia? E continua pensa que ele tem um futuro muito melhor na alquimia que nas artes marciais. E aponta para ele e diz: epa, não fique tão feliz só por ter lido alguns livros a mais. Me diga, por que a areia de cristal do céu é exigido para refinar armas? Se você puder responder essa questão corretamente, você não precisa vir para minha aula nunca mais. Todos enlouquecem dizendo que a professora está brava. Nosso prota responde: a areia de cristal do céu não é necessariamente exigido. Alquimistas normais não podem controlar precisamente a fusão dos materiais durante o refinamento, então a areia só é usada como uma substância de neutralização para aliviar e suavizar o processo. Depois da resposta a professora vai em direção a nosso prota dizendo: muito bem, então por que é que às vezes adicionando a areia de cristal do céu durante o refinamento fará com que fracasse? Nosso prota responde: a areia de cristal do céu é do elemento água. Claro que você não pode usar em refinamentos centrados em torno de elementos de fogo. Impressionada diz que entendeu, e do nada grita: então deixa eu te perguntar isso. Ao fundir cobre vermelho e carmóton, como eliminam os efeitos da areia de cristal do céu?
Na maior tranquilidade ele responde, simplesmente tratando a areia como impureza e usando a essência do refinamento para remover. Ela novamente se espanta e pensa: é por isso que eu continuo falhando. E pensar que ele apresentou facilmente uma solução para esse problema. Ela pensa em seu olhar e diz que para ele é desdenhoso responder essas perguntas. Saindo da sala ela grita: Lee Yun-Xia, você não deve aparecer na minha próxima aula. Você tem um período de autoestudo agora. Um aluno fala: a professora Lu estava pedindo conselhos para o Lee Yun-Xia agora há pouco. Nosso prota se levanta e diz: então eu não tenho que aparecer mais nas aulas dela. Saindo da sala tranquilamente, todos ficam boquiabertos sem entender nada do que aconteceu. Eles se perguntam: o que houve com o Lee Yun-Xia hoje? Ele ficou inteligente do nada. Outro fala: que merda é essa? Lee Yun-Xia é realmente um gênio alquimista. O aluno com um olhar sério responde: o talento exigido para um alquimista é muito maior que para um artista marcial. Você acha que quem não pode nem abrir seus meridianos pode se tornar um alquimista? E todos concordam com ele: o irmão está certo, gênio alquimista meu. E todos riem. Essa é a capital de Tianshui. Chegando à cidade, nosso prota volta a ver a sua estátua de seu antigo corpo. E pensa: Yang Di provavelmente esculpiu para mim. Quão devoto! Nisso é mostrado sua estátua 15 anos depois. Gu Feiyan renasceu agora como Li Yunxian. Nosso prota se sente triste olhando sua própria estátua. Então ele chega à torre alquimista localizada na capital de Tianshui. Logo ele pensa que esse corpo é muito fraco. Ele nem abriu os meridianos ainda com essa idade. Isso é o que se chama uma constituição natural de merda. Ele vê um lado bom nisso, pois em sua vida passada ele foi o terceiro soberano marcial mais forte. Então ele pensa que tudo o que tem que fazer é achar Yang Di, e depois achar uma maneira de arrumar um novo corpo de merda. Ele pensa que quando isso acontecer com a experiência e cultivação de sua vida passada, ele pode definitivamente alcançar o nível mais alto nessa vida. Ele sobe as escadas confiante, dizendo que deve reinar no pináculo deste mundo. Nosso prota continua a subir a escada e fala que os meridianos de seu novo corpo ainda estão entupidos. Mas, quando ele achar o Yang Di, vai fazer ele abrir seus meridianos. Daí, ele irá recuperar suas forças rapidamente. Quando ele entra na torre, uma recepcionista o recebe e pergunta: o que eu posso fazer para você, meu pequeno senhor? Logo ele se questiona: pequeno senhor? E fala: está procurando pelo Yang Di. Ela assustada diz: você quer dizer o ex-presidente Yang Di? Nosso prota confuso fala: ex-presidente. Então ele não está mais aqui. Ela diz que já fazem 20 anos desde a última vez que ele trabalhou como presidente. Então ele pensa que isso pode ser um problema, pois queria que ele fizesse algumas pílulas para ajudar em sua progressão. E pensa que deve achar uma forma de abrir seus meridianos por si próprio. Então ele abaixa a cabeça e pensa: em sua vida passada, eu, Gu Feiyan, fui reverenciado por todos no continente Tianvu como gênio em ambos, artes marciais e alquimia. Eu não era apenas um soberano da alquimia Rank 9, e um dos 7 anciões da Associação de Alquimia. Nas artes marciais também alcancei o pináculo do Reino dos 9 Céus. Por isso, me foi dado o título de soberano marcial conquistador, pela cidade santa e ranqueado como um dos melhores experts do continente Tianvu. Todos meus discípulos são figuras mundialmente conhecidas. E agora eu fui reduzido a um lixo com os meridianos obstruídos. Nisso ela passa uma lista de ervas e outras coisas e pergunta se ele consegue encontrar elas. Nosso prota continua a pensar que seja como for, abrir os meridianos é a coisa mais crucial agora. Então ela ouve uma voz. Lu Yao. Com quem você está falando? Ela vira-se e vê o alquimista Jia Hong. Jia Hong fala que o Lord Lian está à sua procura e manda ela ir rápido. Ela se explica e diz: Lord Jia Hong, esse senhor me pediu por alguns materiais. Eu vou ver o Lord Lian em 1 minuto. Jia Hong pede para ver os materiais. Nosso proto encara e pensa: alquimista Rank 1, e olha para seu broto em seu jaleco. Jia Hong diz: que tipo de receita é essa? Então ele amassa o papel e o joga fora.
Nosso prota enlouquecido por dentro pensa que qualquer receita que ele fazia por tédio eram tratados como artefatos incalculáveis. Mas uma delas foi jogada fora por um idiota alquimista rank 1 que nem se compara a lixo. Então o alquimista Jia Hong pede para ela ir ver o Lord Lian. E diz que, esse não é um lugar onde crianças deveriam brincar, saia agora. Ela suando frio se curva e corre para ver o Lord Lian. Nosso prota incrédulo pergunta, você é Jia Hong? Não fazem 7 dias que você virou alquimista, certo? Nisso Jia Hong das costas fala, como todo mundo sabe, eu avancei para esse rank da alquimia 5 dias atrás. Agora que você sabe quem eu sou, lembre-se de me chamar de Lorde. Nosso prota com tom de deboche pergunta, mas você realmente virou um alquimista? Jia Hong vira-se e pergunta, o que quer dizer com isso? Nosso prota aponta para ele e fala que, seus dedos têm uma tonalidade cinza escuro e mostram sinais de descamação, provavelmente causado pela exposição recente de uma pedra de vento Yin. Seu provável objetivo usando essa pedra era de melhorar sua habilidade de fusão antes do exame de alquimista. Ainda mais, você emite um leve cheiro de orquídea do sangue fervente, no qual você usou para combater o veneno causado pela pedra. Jia Hong assustado se pergunta, como ele sabe dessas coisas? Nosso prota continua a falar que, ele tem um pequeno cheiro da pedra do tigre de enxofre também. Isso me diz que seu exame de alquimista era de forjar uma arma Xuan com a pedra do tigre de enxofre como material principal. Jia Hong começa a suar, vira-se e diz, isso é apenas palavras vazias. Nosso prota fala, mas você não tem nem ideia das consequências do que você fez. Na verdade, os efeitos colaterais da orquídea do sangue fervente são severos igual à pedra do vento Yin. Tenho certeza que seu Meixon, Tiantu e Zhongjuan se sentem extremamente confortáveis todo dia ao meio-dia, certo? Jia Hong, tremendo olha para nosso prota. Nosso prota diz que é uma pena que um alquimista talentoso como você, para ficar vivo, tenha que cortar sua mão direita e destruir seu Dantian. Jia Hong suando frio diz, seu pirralho como se atreve a tentar me assustar e intimidar. Nosso prota vendo a situação vira e diz, está tudo bem e pede que ele esqueça, e fala que iria ensinar a curar isso, mas acho que você não quer. Jia Hong rapidamente o segura e fala que ele não pode sair. E pede a cura agora mesmo. Nosso prota emite uma aura assustadora e Jia Hong o solta rapidamente. Jia Hong confuso se pergunta, que aura imponente e perfurante esse olhar, como um pirralho pode ser assim? Jia Hong vendo sua situação se curva e implora e pede que o ensine. Dentro da torre todos vendo Jia Hong se curvar se perguntam o que era aquilo. Um alquimista se curvando para uma jovem criança. E falam que nunca viu algo assim antes. Nosso prota então o lembra, aonde minha lista de materiais foi parar. Jia Hong percebe seu erro e fala que ia pegar. Então ele corre e pega o papel e entrega a nosso prota. Todos ficam malucos com o que viram. Nosso prota logo pega a lista e soa seu nariz e diz querer 10 lotes de cada item nessa lista. Assim que você pegar todos os itens, venha me encontrar na academia Jialan. Ele pega o papel e o joga na cara de Jia Hong. Enquanto o papel cai em seu rosto nosso prota fala, lembre-se meu nome é Li Yunxiu. Nosso prota olha para ele com um olhar de superior e diz, respeito não é dado pelos outros. Você tem que implorar para tê-lo ou ganhar por si mesmo. E você Jia Hong tinha perdido meu respeito desde o começo.